Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Educação Física em Debate. Eu sou a professora Camila Porto. Vocês sabiam que nem toda atividade física é exercício físico, mas que todo exercício físico é uma atividade física? Pois é, tá parecendo um pouco confuso, né? Ainda mais que esses conceitos aparecem como sinônimos às vezes na sociedade. Mas também não tem problema confundir, só basta entender um pouco da diferença entre eles. E se você ficar até o final desse vídeo, eu espero que você entenda isso claramente e consiga aplicar isso na sua vida. Bom, antes de tudo, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente ouve muito falar sobre atividade física, sobre exercício físico, que isso é importante para a saúde, e de fato é, mas o que na verdade a gente está querendo dizer quando é atividade física e o que é exercício físico? Quando alguém fala de atividade física, está falando do quê? Para começar, a gente pode definir atividade física como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, portanto voluntário, que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso. E o que essa definição quer dizer? Como que a gente pode traduzi-la? Qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética, ou seja, qualquer movimento voluntário, qualquer movimento intencional, aquele produzido pelos músculos que a gente controla. Portanto, não pode ser, por exemplo, o batimento cardíaco, né? Que é um músculo que trabalha de forma involuntária. A gente não controla os batimentos cardíacos, por exemplo, né? Mas então qualquer movimento que se utilize da musculatura de forma intencional, de forma voluntária, que gaste nossa energia acima dos níveis de repouso. O que é o nível de repouso? Quando eu estou sentada, eu estou repousando. Quando eu estou deitada, eu estou repousando. Então, se eu faço uma movimentação em que eu gaste energia mais do que é o necessário para eu me manter em repouso, é uma atividade física. E aí, se a gente pensar nessa definição, muita coisa é atividade física, certo? Não necessariamente um exercício físico. Eu não preciso não necessariamente me movimentar, gastando energia acima dos níveis de repouso, significa jogar bola, andar de bicicleta, ou jogar vôlei, ou fazer natação. Pode ser levando o cachorro para passear, fazendo faxina, lavando o carro, subindo escada, caminhando para ir até a escola, em alguns casos trabalhando, né? Quem tem trabalhos mais físicos, por exemplo, ou de faxineiro, ou de gari, ou de pedreiro, ou enfim, qualquer profissão, qualquer trabalho que tenha mais trabalhos físicos, manuais, se encaixa nessa definição, né? A pessoa está fazendo movimentos voluntários que gasta energia acima do nível de repouso. Então, tá vendo como a definição de atividade física ela é ampla e ela abrange muitas atividades? E é isso que está sendo levado em consideração quando falam que a gente deve levar uma vida com mais atividades físicas, com mais atividade física regular. Significa que a gente deve inserir no nosso cotidiano atividades que gastam energia acima dos níveis de repouso, seja no nosso trabalho, seja no nosso lazer, seja nas nossas atividades domésticas, nas nossas atividades diárias, seja nos nossos deslocamentos pela cidade, para a escola, para o trabalho, para encontrar os amigos, para ir no mercado e por aí vai, tá? Então, nem toda atividade física é exercício físico. Mas então, o que é exercício físico? Exercício físico a gente pode definir como uma atividade física que é planejada, estruturada, repetitiva, que objetiva o desenvolvimento ou a manutenção da aptidão física, da habilidade motora ou da reabilitação orgânico-funcional. E o que isso significa? Significa que o exercício físico
é um tipo de atividade física. Então, ó, nem toda atividade física é exercício físico, mas todo exercício físico é uma atividade física. O que eu tô querendo dizer com isso? Todo exercício físico é uma atividade que mobiliza a musculatura esquelética, que mobiliza os músculos que trabalham de forma voluntária, que, portanto, tem movimento voluntário, intencional, que gasta energia acima dos níveis de repouso. Mas, além disso, o exercício físico tem a característica de trazer benefícios específicos para o nosso corpo. Benefícios específicos como o aumento da força muscular, o aumento da hipertrofia, o aumento da flexibilidade, o aumento da nossa capacidade cardiorrespiratória, o aumento de velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação. São exercícios que têm objetivos e ganhos específicos e que contribuem muito na nossa saúde, na nossa aptidão física. Por isso que fazer um programa de exercício físico também é muito benéfico para a nossa saúde. Mas para pensar numa vida saudável, a gente só deve fazer exercício físico? Só serve se for exercício físico? Não, serve atividade física. E é por isso que quando sempre tem recomendação, a recomendação é de fazer atividades físicas. Se for possível fazer exercícios físicos que têm esses ganhos específicos, melhor ainda, tá? Mas então vamos voltar aqui no exercício físico. Para a gente ganhar esses aspectos específicos, essas capacidades físicas específicas, como força, flexibilidade, resistência aeróbica, equilíbrio, velocidade, para a gente ter esse tipo de ganho, a gente precisa de um programa de exercício físico que seja planejado, estruturado, organizado, a partir do objetivo da pessoa, com uma orientação, uma boa orientação quanto ao tipo de atividade que vai ser feito, a intensidade que vai ser feita, a frequência que vai ser feita. E aí sim, isso precisa de um acompanhamento, de preferência, de um profissional de educação física, de um professor de educação física. Nem sempre é possível, e aí eu vou dar aqui algumas dicas no canal de como a gente pode, se a gente não consegue ter o acompanhamento de um professor de educação física, como que a gente pode minimamente orientar e planejar os nossos próprios exercícios físicos, visando ganhar esses benefícios, tá? E aí você pode acompanhar aqui no canal. Bom, se eu estou dizendo que o exercício físico exige algo mais planejado, estruturado, organizado, a partir dos objetivos da pessoa, jogar futebol com os amigos uma vez por semana é um exercício físico ou está mais para uma atividade física? O que vocês acham a partir dessas definições que eu dei aqui? Essa peladinha no final de semana, que não tem tanta frequência, ou que tem a frequência de uma vez por semana, acho que não tem o objetivo de ganhar, de treinar alguma valência física específica, tá mais para uma atividade física do que para um programa de exercício físico, tá? Isso invalida o futebolzinho do final de semana? Não, desde que, de preferência, esse futebolzinho do final de semana vem acompanhado de outras atividades físicas ao longo da semana. E o importante prof, então qual é o melhor para a nossa saúde? Fazer atividade física ou exercício físico? Os dois são importantes. O ideal seria que a gente incluísse na nossa rotina o máximo de atividade física possível. Então, que a gente conseguisse substituir ou diminuir os comportamentos sedentários, o tempo que a gente passa sentado e deitado, sem muitos estímulos físicos, por outros em que a gente possa nos movimentar para gastar energia e para ganhar minimamente a aptidão física que vai refletir numa saúde boa. E junto com isso, junto com esses momentos de atividade física,
nos nossos deslocamentos, no nosso lazer, no nosso trabalho na medida do possível. Às vezes o trabalho é realmente ficar sentado o dia inteiro na frente do computador, mas então nos outros momentos, quando isso não for possível, a gente aumentar o nosso nível de atividade física e combinar, se possível, com momentos durante a semana de exercícios físicos. Aí sim, momentos pensados, planejados para desenvolver alguma capacidade física que é importante para a nossa saúde, por exemplo, a força, né? A OMS, inclusive, recomenda que a gente faça alguns treinamentos durante a semana relacionados à força, porque é uma capacidade física importante para a nossa saúde. Então, falando da OMS, no final de 2020, ela divulgou um documento de orientação de atividade física para todas as faixas etárias, para crianças, adolescentes, adultos, idosos. E eu vou resumir aqui, então, as orientações que ela nos dá pensando numa vida saudável. A OMS tem feito pesquisas que demonstram que o número de pessoas com comportamentos sedentários só aumentam, especialmente entre os adolescentes, entre os jovens, em que apareceram dados de que 80% dos adolescentes do mundo têm comportamentos sedentários, ou seja, não se mexem o suficiente para ter uma vida saudável. E isso é um dado bastante alarmante. Tanto que essas orientações da OMS de 2020 aumentaram o nível mínimo de atividade física por semana, tanto para todos os grupos. E é isso que eu vou trazer agora. Então o que a OMS recomenda? Ela recomenda que para crianças e jovens e adolescentes de 5 a 17 anos, que sejam praticados 60 minutos, 1 hora por dia de atividade física. É uma atividade física de moderada a vigorosa. E que pelo menos 3 vezes na semana sejam feitos exercícios físicos de força. Então, esses 60 minutos por dia, essa 1 hora por dia, devem ser majoritariamente de atividades aeróbicas. Não necessariamente precisam ser um exercício físico, mas deve pelo menos ser uma atividade física, é essa que a gente acabou de definir. Então, pode ser caminhar até a escola, ir de bicicleta até a casa do amigo, quando isso puder, né? Pode ser dançar as músicas preferidas no quarto, pode ser jogar bola com os amigos, pode ser levar o cachorro para passear, pode ser ajudar a mãe na faxina, pode ser várias coisas que se englobam na atividade física. 1 hora por dia, tá? E pelo menos 3 vezes na semana, exercícios de força, de fortalecimento muscular. Para adultos de 18 a 64 anos, a recomendação é que seja pelo menos de 150 a 300 minutos por semana de atividade física aeróbica moderada, ou de pelo menos 75 a 150 minutos por semana de atividade física aeróbica vigorosa. O que é atividade física moderada? É aquela que não exige um esforço muito grande, que promove um gasto energético médio. Na prática, são atividades que aumentam os batimentos cardíacos, a respiração e o suor de forma moderada. A atividade física vigorosa é aquela que exige um esforço muito grande, que promove um gasto energético mais alto e que, na prática, são atividades que aumentam os batimentos cardíacos, a respiração e o suor de forma intensa, que é aquela que, enquanto você está fazendo a atividade, você não consegue nem falar junto. Na atividade moderada, a gente consegue falar um pouco, ainda que com dificuldade. Se durante a atividade a gente está conseguindo conversar normalmente, significa que a intensidade da atividade está leve. Então, a gente tem que aumentar um pouquinho a intensidade dela, tá? Porque tem que ser uma atividade de moderada a vigorosa, beleza? Para os adultos, recomenda-se também que pelo menos 2 dias da semana sejam feitas atividades de fortalecimento muscular.
Então, se para as crianças e adolescentes esses treinamentos de força são 3 vezes na semana, nos adultos tem que ser pelo menos 2 vezes na semana. E quais são os benefícios, então, de fazer atividade física e exercício físico de forma regular? Melhora a aptidão física, melhora a saúde cardiorrespiratória, cardiometabólica, então nossa pressão arterial fica controlada, nossos níveis de glicose também, melhora a saúde óssea, né? Os nossos ossos ficam mais fortes, melhora a nossa capacidade cognitiva, a gente pensa melhor, memoriza melhor, reduz os sintomas de depressão, ansiedade, reduz o excesso de gordura corporal, melhora a qualidade do sono, o sono que tem sido tão problemático para a maioria das pessoas, o consumo de remédios para as pessoas dormirem aumentou um monte, então a atividade física, a prática de atividade física também melhora na qualidade do sono, diminui a incidência e o aparecimento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, doenças do coração, alguns tipos de cânceres, enfim, tem muitos benefícios quando a gente consegue praticar atividade física de forma regular e quando a gente reduz consideravelmente o tempo de comportamentos sedentários. A gente sabe que hoje em dia a sociedade tem estímulos muito grandes para que a gente fique mais parado, porque o avanço tecnológico nos trouxe determinados confortos e determinadas conveniências que a gente, por exemplo, hoje consegue resolver tudo pelo celular, né? A gente inclusive se relaciona por celular, mas na medida em que esses confortos e essas conveniências foram sendo introduzidas na sociedade, a gente foi se mexendo menos e muitos problemas foram aparecendo pela nossa inatividade física. O nosso corpo, à medida que fica parado, vai se deteriorando e doenças vão aparecendo, limitações físicas vão aparecendo. Então, a gente precisa compensar essa inatividade física, diminuir essa inatividade física provocada pelo avanço tecnológico, introduzindo na nossa rotina de forma intencional atividade física e exercício físico. Já que a nossa rotina de trabalho, de estudo, já não é mais tão física e desgastante assim, para a maioria das profissões, outras não, a gente precisa então de forma intencional introduzir essa atividade física na nossa rotina. Tudo isso são orientações para a gente ter uma vida mais saudável, mas significa que se eu não conseguir fazer 60 minutos, se eu sou uma adolescente e não consigo fazer 60 minutos, hoje faz tempo, né, se eu for adolescente, mas se você é um adolescente e não consegue fazer 60 minutos de atividade física por dia, se você é um adulto como eu e não consegue fazer os minutos recomendados pelo OMS por dia, então é melhor não fazer nada porque não vai adiantar nada, 8 ou 80, ou faz tudo ou não faz nada? Não. Qualquer atividade física é melhor do que nada. Se você consegue fazer só 3 vezes na semana, faz 3 vezes na semana. Se você só consegue fazer 2 vezes na semana, faça 2 vezes na semana e tente ir aumentando aos poucos. Não vamos entrar na lógica do 8 ou 80, ou eu faço tudo perfeito ou eu não faço. Toda e qualquer atividade física já traz benefícios para a nossa saúde, tá bom? Eu sei que não depende às vezes só da gente para fazer atividade física, para inserir atividade física e exercício físico na nossa rotina. A gente tem condições de vida e de trabalho que interferem nessa nossa rotina e nesse nosso estilo de vida, mas estou dizendo que dentro do possível já é comprovado que fazer atividade física de forma regular traz muitos benefícios para a nossa saúde. Então, se possível, introduza a atividade física regular na sua rotina.
tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha esclarecido a dúvida entre o que é atividade física, o que é exercício físico e o que é recomendado para a nossa saúde, então. E bora se mexer, porque qualquer atividade física importa. Valeu? Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.